Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Restartcast, o podcast que transforma, que fala sobre identidade, sobre mudança, sobre transformação. E hoje eu estou aqui com não um podcast comum, não é um podcast comum, porque hoje estou aqui com uma pessoa muito importante, uma pessoa que é responsável por uma grande transformação comigo, da minha vida, da fase que eu passei. E eu até me emocionei agora, que eu falei, gente, será que eu estou preparada emocionalmente para receber essa pessoa? Então, hoje eu estou aqui com a Simone. Simone, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por você acompanhar toda a minha transformação. Na verdade, eu quero que você se apresente primeiro, daí eu vou dizer como é que você, né, me ajudou nessa transformação. Obrigada. E me diga... quem é você? Como você está aqui? Que caminho é esse que você pegou de transformação? E até me diga por que eu vi a importância de te chamar para esse podcast, né? Assim, de transformação. O que você viu, né, de transformação em mim e que eu percebi que eu pude te trazer, porque as pessoas que vão assistir esse episódio não pode deixar de ter essa transformação e de saber o porquê que você está aqui hoje. Primeiro, eu quero lhe dizer que é uma honra, que é uma alegria estar aqui. Nós começamos esse podcast e a Márcia falando que já estava emocionada e que para ela esse podcast vai ser diferente. Sim. Mas, na verdade, quando você me convidou para estar aqui nesse podcast, e eu creio que nada é por acaso, o meu coração ele já se encheu de alegria, de honra e de gratidão. Então, muito obrigada pelo seu convite. Verdadeiramente é uma alegria estar com você aqui nessa tarde. E eu tenho certeza que vai ser um podcast restaurador e transformador, porque é isso que eu vejo na sua vida. Desde que eu te conheci, eu vejo você em uma constante transformação, uma constante mudança. E essa transformação que você vive, você decidiu que você não guardaria só para você. Que bom. Você decidiu transbordar isso na vida de outras pessoas. E que seja transbordante esse momento. Então, gente, eu já digo para você que por que ela está dizendo que ela essa responsabilidade? Porque a Simone, ela é a minha coach. E ela que me acompanhou desde o início, né? Desde o processo que eu passei, que muitas pessoas que me acompanham aqui no podcast e que me conhecem já sabem do processo que eu passei de cuidados com meu marido, né? Eu tenho um filho adolescente, de cuidados com meu filho. Então, ela que me direcionou, ela que me orientou, ela que me impulsionou, né? Ela é minha coach. Então, ela que me direciona para esse caminho e para essa transformação que muitas pessoas estão dizendo assim, nossa, mas ela passou por uma fase agora um desafio, né, bem difícil, e ela está aí já fazendo podcast, ela está aí já tocando a vida dela, ela está aí já levando em frente. Então, eu quero dizer para vocês que essa mulher é quem me ajudou a essa transformação, é quem me ajudou a descobrir a força que eu tenho. Então, a que eu tenho dentro de mim para recomeçar, para esse restart, né, que eu estou dando na minha vida e para esse restart que eu quero também que você descubra. Então, para começar, nesse episódio especial de hoje, né, que a gente está aqui, eu quero assim, confessar a você, Simone, que eu sei que muitas pessoas elas ficam pensando assim, mas como é que as pessoas não conseguem, ou sem ajuda, ou com a ajuda de alguém, não conseguem tocar a vida dela em frente por aquilo que está passando, né? Por aquele momento o que está conduzindo. Então, se você tiver que resumir a minha transformação hoje, né, em 3 fases, em três definições, o que você diria que você tem acompanhado isso? Porque uma coisa são eles, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá e que me conhecem, e outra coisa é você que viu o estado que eu cheguei lá, que viu a situação que eu cheguei lá, e de repente nem eu enxergava a necessidade, né, Simone? E de repente, é só mais um curso, é só mais uma pessoa que vai me ajudar. Então, como é que você define em 3 versões, em 3 definições, sei lá, e como essa é a minha transformação, essa necessidade, o fato de como eu cheguei e como eu estou hoje, da sua forma de ver. Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes as pessoas que estão fora enxergam a gente de
de uma forma que a pessoa aqui eu não enxergo. Então, como que você vê essa mudança e como que você define isso? Eu vejo você em uma constante evolução. É tanto que as nossas sessões, sempre que finaliza a sessão, eu tiro uma foto sua. Sim. E se pegar a sua foto da muito primeira legal. sessão para a sessão de hoje, a Márcia de hoje, fisicamente falando, é uma outra mulher. Então, imagine aí dentro que se transformou para que aqui fora tivesse, de fato, esse reflexo. Te acompanhando ao longo dessa jornada, se uma das palavras... você pediu para trazer umas 3 versões, 3 palavras, né? Isso. A primeira palavra que te define quando eu te olho e ao longo dessa caminhada contigo é resiliência. Você é uma mulher muito resiliente. Eu lembro dos momentos desafiadores que você viveu e nós temos os nossos picos e os nossos vales. Sim. Mas quando você chegava naquela sessão ali comigo... E às vezes era um momento tão desafiador que eu olhava e comigo mesma dizia, meu Deus, como que tem sido para ela? Porque quem conhece a sua história de perto sabe o que você enfrentou com o teu esposo, né? O quanto você se dedicou para cuidar dele, para amar, para estar presente. E é tanto que essa história aí você vai contar no seu livro. Sim. Um livro que já está aí para ser lançado. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Que, aliás, eu quero dar uma parte, porque esse livro eu nem contaria. Se na primeira sessão que eu fui logo após tudo que aconteceu, eu não tivesse despertado com você, mas você precisa contar isso, você precisa isso, ainda tem muita coisa para você fazer, né? Porque quando você faz muita coisa, quando começa a cuidar de uma pessoa que você dedica 100% da sua vida àquilo, quando não existe mais aquilo, você fica totalmente perdida, você pensa, acabou para você. Acabou. Então, aquilo que você viveu vai transformar muitas vidas, foi você que me despertou. Então, o interessante que quando as pessoas falam assim, mas o que uma coach? Qual o papel de uma coach? Coach é isso, aquilo. Então, é muito bom quando alguém consegue enxergar. Gente, eu posso contar, escrever isso num livro. Mas o que você viveu dá um livro. E você sabe o quanto que isso pode mudar na vida das pessoas? Eu estou ansiosa para... E outra coisa, né, Márcia? Não é sobre escrever um livro para contar uma história de dor, para se vitimizar. Mas verdadeiramente é para mostrar para as pessoas como passar por um momento de dor, trazendo gratidão, trazendo resiliência, trazendo uma generosidade e colocando amor, mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquele sofrimento. Porque às vezes a pessoa quer contar a história dela, mas quer contar só a dor, só trazendo a vitimização em você. Não, pelo contrário, eu te vejo completamente diferente. Então, a resiliência, eu sempre enxerguei isso em você e a gratidão. Eu já te falei isso, mas... eu sempre aprendo muito com você quando se fala de gratidão, quando se fala de generosidade. Você é uma das pessoas mais generosas e gratas que eu conheço. E você acha que essa mudança, eu falo assim que eu não posso ouvir muito, mas você acha que essa mudança ela começa pelo o meu comportamento, ou o meu, quando eu digo meu, ou de qualquer outra pessoa que te procura, o comportamento, a mente ou a identidade? Porque... eu tenho um comportamento, a minha mente é outra, de repente o meu comportamento é diferente do que a minha mente pensa, e às vezes eu não sei nem sobre a minha identidade. Então, você acha que essa transformação, ou a transformação de todas as pessoas que te procuram, ela começa pela mente, ela começa pela transformação pessoal dela, ou você acha que é a partir do momento que ela descobre a sua real identidade? É um todo, é o conjunto. Mas o primeiro passo é a consciência. É ela ter essa consciência de que ela precisa mudar, ou até mesmo, tipo assim, não é porque as pessoas falam do coach como se o coach fosse para aquela pessoa que está ali com a vida destruída. Sim. Que a vida não tem sentido, que não sabe qual é o propósito, que não sabe o que é da vida. E, na verdade, não é isso. Sim. O coach também é para pessoas que querem alta performance, Sim. que querem evoluir, que querem conquistar metas e querem ter alguém ali lhe olhando de fora e direcionando.
Então, toda essa transformação, ela se dá primeiro pela consciência. A consciência de que eu preciso de alguém, a consciência de que eu preciso de uma pessoa aqui de fora me olhando, me aconselhando. Mas também, quando se fala desse processo, né, você falou de comportamento, identidade e transformação, né? aqui mentalidade. Então, mentalidade. É um todo. Quando você começa a ter essa clareza, você começa a mudar a tua mentalidade. Transformação é uma questão de mentalidade. E eu só mudo a minha mentalidade quando eu me conecto comigo, quando eu mudo a minha identidade, quando eu me conecto com essa essência. Eu começo mudando a minha mentalidade. Só que eu lembro, você falando sobre isso, eu lembro que lá atrás, porque nem sempre foi assim comigo, né? Sim. Hoje eu ajudo muitas pessoas, eu estou nesse processo, eu sou Master Coach, mentora, mas lá atrás eu era a pessoa, Márcia, que eu não me permitia ser ajudada. Eu não me permitia. E eu achava que já estava bom do jeito que estava. Eu não tinha essa clareza de que eu necessitava de ajuda, de que eu necessitava de pessoas do meu lado. E tem pessoas hoje que poderiam estar em um outro nível e não estão exatamente porque não se permitem ser ajudadas. E aí eu quero só trazer aqui os 3 pontos, né? Eu olho para você, eu vejo muita resiliência, muita gratidão e muita humildade. Humildade porque independente do nível que você já chegou falando de você como empresária e falando dos teus resultados, que são crescentes, há mais de um ano que eu lhe acompanho e eu vejo você crescendo assim de forma extraordinária. E com tudo isso, eu vejo em você a humildade. A humildade de dizer assim, não, eu preciso de algo novo. Eu preciso de um conhecimento novo. Eu quero ir para um outro nível. Eu preciso de pessoas que estejam aqui comigo para isso. Porque para chegar em um outro nível, eu vou precisar de pessoas. Eu vou precisar de um novo conhecimento. O que é que eu não sei que eu ainda preciso saber para chegar nesse outro nível? E nós sempre vamos precisar de pessoas. Eu vejo as pessoas, às vezes, confundindo ambição com ganância. Por exemplo. E eu te vejo, e uma nova versão sua é de uma mulher mais ambiciosa. Mais ambiciosa com os seus sonhos, mais ambiciosa com as suas metas. E ambição é diferente de ganância. A ambição é quando eu olho e eu desejo mais. Eu entendo que pela identidade que eu construí, a identidade que eu tenho, eu percebo que eu posso mais, que eu quero mais e eu vou atrás desse mais. A ganância é quando eu quero passar por cima das pessoas e quero conquistar aquilo a qualquer preço, passando até mesmo por cima dos meus valores. Eu vou trazendo ali uma ruptura nos meus valores. E a ambição não, nós precisamos de ambição. O ser humano precisa de ambição. É muito interessante ouvir você falar sobre isso, Simone, porque eu vejo também muita transformação em você. Né? Desde quando eu te conheci, eu já te falei isso. Na primeira vez que eu te vi, Simone, eu achava você uma pessoa que não queria muito falar, muito na sua, eu já te falei isso, né? Muito ali reservada, muito, sabe? Um pouco retraída. E do tempo que eu estou acompanhando, eu falo assim, meu Deus, você se transforma a cada dia. A cada vez que eu encontro, vocês não sabem, mas eu fiz um curso de oratória porque ela também é instrutora, mentora, não sei como que eu falo, de cursos de oratória. E eu fui fazer um curso com ela de oratória e ela contou um pouco disso, né? Você contou um pouco dessa mudança, dessa transformação. E ela contou um pouco da parte do desafio dela, que se emocionou contando aquilo, mas depois ela se recompôs e retomou de uma forma. Eu falei, Senhor, que capacidade, que mulher é essa? Então, eu enxergo essa transformação e eu vejo, quando você fala, Márcia, você vê a necessidade de mudar, porque eu também vejo que nós estamos numa constante mudança. A gente passa, assim, por um constante crescimento, que a gente precisa buscar coisas, a gente precisa buscar o que falta em mim para eu poder eu mudar, de mudança, para eu ser melhor, não para eu mudar, para eu ser melhor, porque muitas pessoas mudam, como você falou, mas às vezes a gente muda sendo mais gananciosa, buscando valores que talvez não nos acrescenta dentro da nossa identidade, para aquilo que nós somos criados para ser, né? Então é muito legal, é muito bom a gente chegar também na pessoa que está te ajudando na sua transformação,
está te ajudando no seu crescimento, enxergar essa mudança e esse crescimento também. Então, é fantástico. É fantástico ver a forma como você ministrou o curso de oratória e a gente aproveitou, né, para convidar ela para ministrar uma palestra para nós. E a transformação, aquilo que você consegue ensinar ali para a gente de uma forma e a forma que você consegue passar de nitidez, porque assim, é bem aquilo que você vivencia, né? É mais fácil você passar para as pessoas e transformar, porque você viveu. E a sua transformação é incrível, é incrível. Às vezes eu me assusto, porque agora nesse feriado, nessas férias, eu fui viajar. E aí nós temos um amigo padre, vou lembrar disso, nós temos um amigo padre porque o meu marido era católico e aí a gente acabou sendo amiga do padre. E o padre enxerga as coisas, e eu sou cristã, e o padre, tudo que ele fala e que ele enxerga na necessidade de transformação das pessoas, é a mesma que nós cristãos enxergamos. Então é incrível agora, ele falou isso, Márcia, eu tenho acompanhado você, eu tenho acompanhado os seus podcasts, eu tenho visto a transformação, eu falo assim, Senhor, onde essa mulher quer chegar? E eu achei muito legal a forma que ele falou, porque é isso que eu quero, sabe, Simone? É isso que eu quero e é isso que eu busco enxergar nas pessoas, esse tipo de transformação, de crescimento para fazer crescer. Entendeu? Para ajudar as pessoas a crescer. Daí ele falou assim, Márcia, eu fico olhando e falo assim, Senhor, onde ela quer? Ele disse que eu me perguntei, Senhor, onde essa mulher quer chegar? E aí ele falou, eu vejo que você vai chegar onde você quiser chegar. Porque é onde Deus te colocou, Ele colocou para você transformar vidas e você já tem essa consciência. Como é, Simone, que faz para você ser despertada? Me ensina, porque você se transforma a cada dia, você muda a cada dia e você consegue ajudar essas pessoas. O que você acha que as pessoas precisam primeiro enxergar para ter a necessidade assim, o que tem em mim? Por que a Simone está crescendo emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, que a gente enxerga todo esse crescimento? E eu também entendo que isso andam juntos, né, Simone? O que você acha que a pessoa precisa ter primeiro, precisa enxergar primeiro? O que ela tem que falar assim, gente, esse vai ser o start, que consciência que ela precisa ter? Você fala assim, dizer, olha, vocês precisam enxergar isso. Se isso estiver acontecendo na sua vida, você procura que você tem que ter essa transformação. O que você acha que elas precisam de start para fazer? Não, eu preciso mudar. O ser humano, ele precisa, primeiro, ter ambição, e ambição em todas as áreas da vida, ter uma visão de futuro para essas áreas, precisa ter referências. Então, hoje eu olho para a minha vida, e você falou aqui da minha vida espiritual, profissional, financeiro, o meu conjugal hoje também é completamente diferente de quando eu entrei nessa jornada. E eu olho para referências. Então, eu sempre olho para uma referência acima da minha. Eu olho para alguém que está num nível de espiritualidade muito maior que a minha e eu digo assim, interessante. O que é que essa pessoa está fazendo para estar nesse nível de espiritualidade? Eu preciso disso na minha vida. E isso não é querer copiar, mas isso é olhar e querer uma modelagem, querer trazer isso como referência boa, positiva para a tua vida. E aí, depois dessa referência, eu preciso ter uma visão extraordinária de futuro da minha vida. Porque senão eu vou me conformando com aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu vou dizendo o quê? Eu vou dizendo, já está bom demais do jeito que está. Né? Fica no conformismo. E hoje eu olho, Márcia, e eu percebo isso, antes não era intencional, antes eu não tinha essa consciência da pessoa que eu sou, da identidade que eu tenho. Eu tinha uma identidade muito disfuncional, eu olhava para mim, eu me via como uma pessoa totalmente insegura, eu me via como uma pessoa que não era capaz. Então, eu tinha uma identidade muito, muito disfuncional. E aí, só que desde pequena,
Isso que eu queria saber. Quem é você lá atrás? Quem é você por trás dessa Simone? Quem é por causa dessa mulher com toda essa performance, né? Quem que era lá? Como que era isso antes? Desde pequena, eu lembro que eu sempre fui a diferente da minha casa. A minha mãe falava, você é muito diferente dos seus irmãos. Os meus irmãos falavam a mesma coisa, que eu era muito diferente, que eu queria coisas que eu não poderia ter naquelas condições. Eu tenho 7 irmãos, 8 comigo. Minha mãe sempre falava, você é muito diferente da sua irmã, olha como sua irmã é, olha você sempre quer as coisas além. Então, eu sempre cresci com algo diferente dentro de mim. Eu sempre cresci com uma ambição e com muitos sonhos. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E o meu sonho, quando eu tinha 11 anos, ali, 12 anos de idade, o meu sonho era fazer faculdade. O meu sonho era trabalhar. Só que eu vim do Pernambuco, uma cidade bem pequena, 15 mil habitantes. E um belo dia, quando eu finalizei o ensino médio, eu tinha por volta ali de uns 17 anos, fiquei mais um tempo lá, só que eu percebi que ali não era o meu lugar, porque eu tinha sonhos, porque eu tinha vontade de ir além. E eu disse assim, mãe, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu vou para São Paulo. E foi assim que eu decidi vir para São Paulo quando eu tinha 19 anos de idade. A minha família ficou lá no Pernambuco, nessa cidade pequena. E eu digo que eu vim embora para São Paulo com 2 coisas. Eu só tinha 2 coisas e nada mais. Eu tinha um sonho e R$100 no bolso. Uau! Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Eu lembro que a minha mãe, naquela época, ela tomou dinheiro emprestado, comprou a minha passagem de ônibus. Eu fiquei 3 dias no ônibus para chegar aqui em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim morar com a minha tia. Eu tinha visto a minha tia quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu era pequenininha, eu nem lembrava tanto assim da minha tia. Quando eu chego na rodoviária, eu digo, meu Deus, e agora? Quem é a minha tia? Eu não sabia quem era a minha tia. Aí eu sei que eu fiquei lá um tempo e a minha tia não chegava e ninguém chegava para me buscar. E eu disse, vou morar na rua agora em São Paulo. Com R$100 no bolso. Com R$100. Não tinha mais R$100, né? Porque eu já tinha gastado os R$100 ao longo da viagem. Sim. E aí minha tia, eu vejo alguém me dando a mão assim, e era a minha tia. Fui para casa dela, morei 3 anos com ela e comecei a trabalhar. Comecei a fazer faculdade, que era o meu grande sonho. Ao longo desse tempo, conheci o meu marido, casar hoje com ele, namorei, depois casei. E aí, Márcia, chegou um belo dia que, depois de 1 ano de casada, olha isso, depois de 1 ano de casada, eu decidi me separar. E eu disse, não dá, eu vou me separar, isso não é para mim, meu casamento não dá certo. Só que existia algo muito forte dentro de mim, de que o meu casamento, se eu estava casada e da forma que eu casei e encontrei o meu marido aqui em São Paulo, era porque era de Deus. E que casamento para mim é de Deus. Para mim, casamento é um valor muito grande. Eu comecei a sofrer com aquilo. Eu falava assim, mas Deus, como assim? Mas está tudo bem, vamos separar porque não dá. E um belo dia eu chego na minha casa à noite e o meu marido diz que tinha comprado um treinamento de inteligência emocional para mim, para ele. E eu era muito arrogante. Eu não aceitava a ajuda mesmo das pessoas. Eu não tinha humildade de aceitar. Eu achava que esse negócio de inteligência emocional, de coach, que é isso? Eu quero pegar o dinheiro das pessoas. Então é normal, né? É porque não tinha o conhecimento. Eu não tinha passado pela experiência. Então, para mim, era balela mesmo. E eu disse para ele o seguinte, ele falou, olha, eu comprei um treinamento para mim, para você. E eu disse para ele, ok, mas eu não vou. Eu trabalho, né? Aí e o meu marido, ele é muito calmo. Ele é assim, a paciência em pessoa. Ele disse, tá tudo bem, Cis, se você não quiser ir, você não precisa ir. Você não precisa ir, tá tudo certo. E eu fui trabalhar no outro dia, o consultor me liga para me convencer a ir para o Método CIS, que já estava comprado, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Sim. Conduzido hoje pelo Paulo Vieira. Resumindo a história, eu decidi ir para esse Método CIS, para esse treinamento de 3 dias. E quando eu chego lá, que eu me deparo com algo chamado de autorresponsabilidade, aquilo começou a me machucar demais.
Porque eu comecei a entender que a minha vida, o meu casamento, estava exatamente da forma que estava por responsabilidade minha. Era um fruto, eu estava construindo isso dentro da minha casa, era um fruto da comunicação que eu estava usando ali no meu lar. E ali aquilo me incomodou. Eu disse, amanhã eu nem volto para esse treinamento. De tão confrontada que eu estava. Mexeu num lugar mexeu num lugar que não era para ter mexido. Porque eu não tinha essa clareza, né? E eu não queria dizer que a responsabilidade de tudo que estava acontecendo era minha. Eu queria jogar para o meu marido. Eu volto no outro dia para o treinamento e ali a ficha começa a cair mesmo para mim. Eu comecei a trazer uma consciência de uma identidade realmente disfuncional, de uma identidade de uma pessoa que não sentia, por mais que tivesse determinação, por mais que buscasse realizar os meus sonhos, eu percebia que ao mesmo tempo eu me sentia incapaz, eu me sentia insegura, eu me sentia aquela pessoa, como você falou, que quando me conheceu lá atrás eu era mais retraída, eu era mais calada. Então, realmente, eu era essa pessoa muito fechada. Eu era a pessoa que me escondia de pessoas para não falar com as pessoas, porque não por não querer, mas porque eu tinha uma fratura muito grande chamada de timidez. E a timidez, ela me impossibilitava de me conectar com as pessoas. E ali foi trazendo toda essa consciência e eu comecei a entender quem verdadeiramente é a Simone. Eu comecei a entender a minha identidade. Foi a partir daquele dia ali que eu olhei para aquilo ali, minha amiga, e eu disse assim, meu Deus, as pessoas precisam viver isso aqui. A autorresponsabilidade. A consciência, trazer a consciência para a vida delas. Porque eu vivia o casamento que eu vivia e quase me separei por não ter consciência da esposa que eu vinha sendo. Por não ter a consciência, por não ter uma ambição no casamento, por não ter uma referência de que o meu casamento poderia ser infinitamente melhor. Mas precisava mudar algo dentro de mim que eu nem sabia o que precisava ser mudado. Eu precisei de pessoas olhando para mim aqui, de fazer assim, ei, vem. Ei, existe um outro casamento para você. Ei, existe um profissional ainda melhor para você. Vem, existe algo melhor para você. Eu não conseguia enxergar com os meus próprios olhos. Essa dificuldade que a gente tem quando nós conversamos sobre as pessoas de fora enxergam um potencial na gente que nós não conseguimos enxergar. Mas muitas vezes eu falo assim, tipo, a capacidade da Simone é incrível. Simone, você é isso, você é aquilo. Você já mudou, nossa, a sua oratória, a sua transformação é enorme. Você fala, isso tudo ela está enxergando uma coisa que não existe, né? É complicado também a gente forçar a pessoa a enxergar uma coisa. E essa questão da autorresponsabilidade, porque nós colocamos sempre culpa em alguma coisa, mas é a forma dele, ó, ele quer impor uma coisa para mim, né? Eu sempre digo assim, olha, eu mostro o caminho, eu digo para você o que você é, eu digo da sua capacidade, mas a questão da aceitação, a questão da responsabilidade do que vai acontecer comigo ser minha, da responsabilidade de aceitar aquilo que está para mim ser minha, que eu acho que é a parte mais difícil. Mas que isso hoje você faz bem em despertar, né? Sim, das sim. pessoas. E outra coisa, quando você passa por isso, é muito mais fácil você mostrar o caminho. Como que foi para você viver essa transformação? Hoje eu sou referência na Febroci São Paulo como a treinadora do Comunicação Eficaz e Oratória Persuasiva. Ministro esse curso. Outras pessoas vêm de fora, de outras unidades, Sim, de outros estados para fazer o curso. Por quê? Porque algumas pessoas me conheceram lá atrás, a Simone que se escondia. A Simone que não falava, que não se expressava, por mais que quisesse fazer isso. E a comunicação, Márcia, falando sobre isso, se comunicar com eficácia não é falar muito. Tem pessoas que falam muito e falam. Só que falaram e não disseram muita coisa ou não se conectaram com aquela pessoa. Porque a comunicação, ela é muito mais sobre uma conexão. Ela é muito mais sobre causar um impacto no outro. E depois que eu desbloqueei isso, que eu tirei essa fratura chamada timidez, a minha voz, ela começou a ter vez.
E o que que você acha que tem mais, o que que mais sabotam a gente nessa nossa mudança nesse nosso crescimento, né? Porque tem algo que sabota a gente grande, que a gente não consegue. Gente, está sabotando o meu crescimento. O que que você acha que mais sabotam isso nesse nosso crescimento pessoal? Primeiro, a comparação. A comparação com o outro. De ficar olhando e dizer assim, mas fulano está muito melhor, olha o que ele está fazendo. Tá. Não, para de se comparar. Sim. Para de se comparar e só faz. Sim. Outra coisa é o medo do julgamento. É o medo do que o outro vai falar. Dane-se o que o outro vai falar. Às vezes aperta o botão lá, como é que é? Aperta o botão do dane-se, né? A gente aprende lá no nosso curso, o botãozinho do dane-se para o que o outro vai falar. Todos nós, independente da pessoa, ela tem uma história linda, uma história capaz de transformar a vida de outra pessoa. E, às vezes, está guardado dentro de si com medo do julgamento do outro, com medo do que o outro vai dizer, com medo da crítica. E você está deixando de viver a sua própria vida e de transformar muitas outras vidas. Se hoje eu tivesse esse medo ainda do julgamento, o medo da crítica, você não teria tido acesso ao conhecimento que eu tenho, sim, né? A gente não estaríamos juntas hoje. E eu vejo a Márcia sempre evoluindo. E isso é tremendo de ver você, uma nova versão sempre sua. E independente dos desafios, né? É óbvio, passa pelos desafios, vive o luto ali, mas depois levanta e tem um restart, né? Tem esse recomeço de olhar e dizer assim, não, mas calma. Não para por aqui, calma, o meu propósito não para por aqui. E você acha que é isso que cresce a gente? Porque você vê, eu saí de lá, do Pernambuco, né? Peguei minha malinha, meus R$100 e vim para cá. E se eu não tivesse... E daí hoje você vê, porque a sala, quando eu fiz o curso de oratória, a sala estava cheia. Quando você pensa, meu Deus, se eu não tivesse tomado aquela decisão, né, de mudança, de viver o meu crescimento, e agora olha quantas pessoas e quantas vidas eu poderia deixar, né, de tá transformando, de estar despertando esse crescimento. E é incrível como a gente às vezes essa questão da sabotagem, como a gente deixa essa comparação, fala igual eu não vou, eu estou fazendo curso aqui de oratória, mas eu não vou ser a Simone nunca. Eu não vou ser igual a Simone nunca. A gente estava conversando sobre, quando você falou, a gente precisa procurar alguém para modelar, não é? Sim. Eu vou modelar alguém. E aí ele fala assim, não, eu estou modelando. Aí vem a crítica da pessoa, falou assim, nossa, mas ela é a cópia da pessoa, não é? E daí eles falam, não, mas dane-se as pessoas acharem sobre eu sou a cópia da pessoa, porque quando você modela para se modelar, para formar aquilo e descobrir de que forma que eu vou transformar a vida diante da minha identidade, quem eu sou, né? Que vai ser diferente do que a Simone vai falar. Eu, sim, demoro 15 minutos para me recompor, mas, gente, a Simone, eu preciso treinar, gente, enquanto eu não me recompor igual a Simone, com a mesma rapidez, eu não vou ministrar curso de oratória, eu não vou falar num podcast, eu não vou conversar com ninguém. O quanto que a gente deixa realmente... É isso aí. Eu acho que essa questão da comparação, né, Simone? Na sabotagem, eu acho que é assim... É o que mais nos retrai, é o que mais nos sabota, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não posso ouvir a Simone falar de mim, eu não posso ouvir o que o padre fala, eu não posso ouvir o que cada um que está aqui diante de mim vê a transformação. Mas, gente, a gente se permitia essa mudança, né? A gente se permitia ter essa transformação toda, igual o meu filho falou, mãe, você vai fazer o quê agora? O que é que você quer? Porque agora a gente está mudando nós estamos preparando para mudar para um prédio próprio, né? A gente está aí a todo vapor para a mudança de gás. Ele, mãe, o que é que você vai fazer dentro de um prédio novo? Você está crescendo, fazendo mais podcast. Eu falei, Igor, porque nós temos que ter o podcast que a Tim, que outras pessoas estão falando aqui, mas nós precisamos ter outro que quantas outras pessoas estão... vivendo algo e que o que ela está vivendo vai transformar outras vidas, né? O quanto que você já se imaginou, Simone, se você estivesse usando uma dessas suas sabotagens lá atrás e não tivesse falado assim, não, eu vou simplesmente acabar com o meu casamento e eu não quero mais saber, deixa meu marido para lá e ele vai procurar a vida e eu vou procurar a zona de conforto que a gente encontra e a gente fica ali por sempre, porque você poderia muito bem ficar numa zona de conforto lá no Pernambuco,
né? Não, é lá que eu quero ficar, aqui ninguém, eu não vou levar susto de carro, eu não vou correr risco de ser assaltada, né? Porque a fuga que nós procuramos é assim, o que vai me acontecer de ruim? A gente nunca pergunta, eu não sei se, quando eu digo a gente, eu digo eu, né? O primeiro pensamento que eu tenho, e se eu fizer isso, e se me acontecer isso? Né? E se eu for para São Paulo, eu for assaltada e alguém me matar? A gente sempre procura o pior, porque quando você enxerga o melhor daquilo que você está fazendo, você consegue captar o melhor daquilo que... O resultado melhor daquilo que você está fazendo. Né? Quando você fala, Márcia, você passou por uma situação ruim e você enxergava o bom. Você passou pela... Eu acho que a gente vai treinando. A gente vai treinando a falar assim, não, gente, existe 10 coisas boas e a ruim. Eu não posso enxergar a ruim, vamos enxergar a boa, né? De que forma que eu posso melhorar a minha comunicação? Porque hoje eu já passei por tudo isso. Eu também vim de uma família de 8 irmãos. Hoje nós somos 8, porque a gente perdeu um irmão, mas eu também vim de uma família grande. Eu também fui criado numa família humilde, que não tinha muitos recursos, né? Eu fui fazer minha faculdade, fui chamado várias vezes para convidada a ir lá na tesouraria verificar por que a sua prova não veio com o seu RGM para fazer, e eu chegava lá era porque não tinha feito o pagamento. Então tinha muitas outras razões para falar não é para mim isso, né? Essa mudança não é para mim. Eu também poderia ter ficado lá atrás, né? E essas transformações, essas mudanças que eu tive e hoje a quantidade de pessoas que eu consigo mudar, que eu consigo transformar, eu falo, é porque eu também não deixei que algo me sabotasse lá atrás. Sabe? Quantas vezes a gente para, né, Simone? Não sei você, falava assim, para onde que eu vou? O que eu vou conseguir fazer? Gente, que caminho estou tomando? Por que eu estou me submetendo a passar por isso? Se eu posso ficar na minha zona de conforto lá, esperando, de que forma que eu vou ajudar hoje, né? Eu penso de que forma que eu vou fazer para Simone sair da zona de conforto dela, né? O que a gente pode fazer através da comunicação? Como é que eu posso melhorar hoje você como né, palestrante na área de comunicação, de que forma que eu posso melhorar a minha comunicação, de que forma que eu posso, como é que você diz, a minha comunicação ser persuasiva, né, que eu vou persuadir a outra pessoa a passar aquilo que ele vivenciou. O que eu posso fazer para melhorar a minha oratória? Fala um pouco daquilo que você passa lá no seu curso. Um ponto principal é que não existe comunicação eficaz sem emoções restauradas, sem emoções curadas. Por mais que eu queira passar uma comunicação eficaz, não dá, porque a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Já tem esse ditado. Verdade. Então, como é que eu vou passar algo bom, algo maravilhoso, algo de cura, se aqui está tudo machucado, tudo ferido? O primeiro passo para se ter uma comunicação eficaz é olhar para suas próprias emoções, é cuidar de si primeiro, é se conectar consigo, é se conectar com a sua identidade. Eu falo isso porque faz parte da minha jornada. A minha comunicação, ela só começou a ser atraente, ela só começou a ser impactante e eficaz a partir do momento que eu busquei tratar as minhas emoções. Eu comecei a me comunicar melhor em todas as áreas da minha vida. Dentro do meu profissional, eu comecei a me comunicar melhor dentro da minha casa. Porque a tendência das pessoas é se comunicarem da forma que elas entendem. Sim. Mas eu preciso me comunicar da forma que o outro entende. Se fazer entender. Se fazer entender. Porque senão serão apenas palavras bonitas, discursos lindos, mas que não vai conectar, que não vai levar, de fato, essa transformação, fazer essa diferença na vida do outro. E falando de comunicação, é algo tão poderoso, porque a comunicação, ela de fato é a ferramenta mais poderosa que existe na nossa vida. Se a gente parar para pensar, a comunicação é a ferramenta mais poderosa que qualquer ser humano tem. Mas a questão é como é que eu estou usando essa minha ferramenta? Uma ferramenta de um poder gigante, um poder de transformar e um poder de destruir. Ela tem o poder de edificar a nossa vida e o poder Sim. de danificar a nossa vida todos os dias.
Por isso que quando você chega nas sessões, você chegava e você chega até hoje, e você falando sobre isso no podcast, falando assim, Simone, é uma decisão, né? Olhar como um olhar de gratidão, é uma decisão, olhar para os desafios e agradecer, é uma decisão. Mas é uma decisão de usar a nossa comunicação da melhor forma. Porque eu posso usar as minhas palavras para começar o meu dia, por exemplo, abençoando o meu dia, edificando o meu dia. Que bom que esse dia vai ser o melhor dia até então, um dia maravilhoso. Isso aqui não deu certo, mas eu acredito que o melhor ainda está por vir. Então, você constrói uma nova realidade, você constrói um novo dia a partir da sua comunicação. Assim também como você destrói o seu dia a partir da sua comunicação sem perceber. E um detalhe é que, quando se fala de comunicação, a gente pensa que é só as palavras que vai saindo da nossa boca. E, na verdade, não é. Mesmo calada, eu estou comunicando. Mesmo quando eu estava calada, sem abrir a boca, que você me olhava e que você me via como uma pessoa mais retraída, eu estava comunicando. Eu estava comunicando... Talvez eu estava comunicando insegurança, eu estava comunicando que eu era uma pessoa que não era acessível naquele momento ali. Eu preciso gerenciar o todo da minha comunicação. Para que eu tenha uma comunicação de alto impacto, eu vou precisar gerenciar as palavras que saem da minha boca e eu vou precisar gerenciar os 93% que está ligado à comunicação não verbal, que é o meu corpo, que é a minha postura, é o meu olhar. Eu estou falando com você, eu estou conectada aqui com você, eu estou olhando nos seus olhos. De qualquer forma, eu estou construindo. Eu ia te perguntar como que separa uma pessoa comum de uma pessoa que realmente performa, constrói. Mas eu entendo, então, que não existe uma pessoa comum. De qualquer forma, eu vou construir alguma coisa. Eu e você, qualquer pessoa, nós somos seres únicos. Nós somos únicos. Então, não é a questão do ser o comum, né? É a questão de se conhecer. É a questão de olhar para você, de pegar o seu verdadeiro eu, aquela tua essência, e através dessa restauração, você traz a sua comunicação de forma muito mais eficaz e mostra para o mundo quem verdadeiramente é você. Uau! De qualquer forma, de boca fechada, me movimentando, eu estou comunicando e eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou... Daquilo que eu estou construindo. O meu sorriso comunica, a minha cara fechada comunica, o meu cabelo comunica. Eu vim no podcast hoje e eu sei que esse podcast, ele é mais descontraído. Sim. Eu trabalho no meio mais formal. Então, os mais terninhos, tudo mais. Assim, não, eu preciso... O que é que eu quero comunicar nesse podcast? Ele é mais descontraído. Então, eu preciso ir com uma comunicação mais descontraída. Eu posso até não demonstrar isso na minha voz. Mas a minha embalagem, que é a minha roupa, o meu cabelo, a minha unha, vai chegar muito primeiro do que eu. Tudo aqui está comunicando. A minha unha dessa cor aqui está comunicando alguma coisa. Essa roupa aqui está mais descontraída por causa do podcast. É uma comunicação estratégica. Ô, Simone, tem muito aquela pessoa que fala assim, eu quero mudar e não consigo. Né? Muitas vezes eu quero mudar e não consigo. O que você diria para a pessoa que diz, eu quero mudar e não consigo? Primeiro é tirar o não consigo. Tira o não consigo. Se você tirar eu não consigo, o que é que fica, né? Eu consigo. Porque a sua limitação, ela está na sua mente, ela não está em outro lugar. Sim. Quando eu digo, eu vou fazer acontecer, o jogo muda. Porque não existe crescimento em uma zona de conforto. E não existe um crescimento com as palavras, eu quero... eu quero muito. Eu preciso muito. Eu quero. Querer, você vai ficar só no mundo do querer. Então, você precisa, primeiro, decidir. Eu decido que eu quero viver essa mudança. Eu decido que eu quero viver essa transformação. Eu decido que eu quero mudar essa comunicação. Eu decido que eu quero ir para um outro nível. Aí, as pessoas olham, Márcia, e falam assim, tudo bem, mas e aí? E o como? E o como? E o como? E o como? E como que eu vou fazer para chegar lá? Esquece o como por enquanto. Só decide o que você quer. Eu só decidi que eu queria vir para São Paulo. Eu só decidi que eu queria estudar. Eu só decidi que eu queria trabalhar. E deu certo. E eu não olhei muito como. Eu só criei, eu só gerei essa visão extraordinária de futuro daquilo que eu quero viver.
Sim. E o como vai acontecer, porque o como, ele vai chegar através das pessoas, as pessoas que Deus vai colocando na nossa vida, as pessoas que vão nos ajudar a trazer esse outro nível de consciência. E essas pessoas serão a ponte, é o como. Mas primeiro eu preciso ter o porquê. E o resto vem depois. Simone, na sua opinião, histórias ajudam mais do que conselhos? Porque hoje eu vejo assim, nossos pais, a nossa família, eles nos dão muito conselho enquanto nós somos adolescentes, né? Eu tenho uma opinião, não sei, o que você acha na sua longa, nos seus atendimentos, aquilo que você conta, a sua história que você conta, você acha que transforma mais do que aquilo que você aconselha? Sim. Você tem aconselhado muito ou tem contado mais histórias? É que no coach nós temos uma ferramenta que são as perguntas poderosas de sabedoria. E aí nos atendimentos, e você fazendo atendimentos comigo, você vai saber muito bem disso, que eu busco muito mais fazer perguntas para não influenciar aquela pessoa, mas para que verdadeiramente ela traga o melhor dela, ela traga aquelas respostas. Mas com certeza, a história, ela vai influenciar muito mais. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. Pessoas se conectam com histórias. Por exemplo, Simone, tu tem 7 irmãos, eu também, eu tenho 8, comigo são 8 agora. Então, já traz o quê? Algo similar, algo parecido. Sim. E gera essa conexão. Sim. E é claro que você se conectou comigo porque você viu algo em comum, de alguma forma. Sim. De alguma forma. Seja a minha história conectou com você quando eu ministrei o curso de oratória. Sim. Então, as histórias, elas sempre vão se conectar mais. E, além disso, a história, ela transforma. A história, você está contando a sua história, você já viveu aquilo ali, você já passou por aquilo ali. Então, você acaba sendo uma inspiração. Você acaba sendo um exemplo para outras pessoas que querem chegar onde você chegou. Se você hoje contar a sua história de empresária, como que você começou como empresária e onde você está hoje, nesse nível aí, minha amiga, quantas outras empresárias você vai influenciar? As pessoas vão falar assim, caraca, olha como a Márcia fez, então eu posso fazer também. Sim. Eu tenho uma ideia daquilo que eu quero transformar, da mensagem que eu quero levar. Mas o que você acredita que esse livro da minha história, que você sabe que eu estou escrevendo, o que eu quero, o que você acredita que ele pode carregar para mulheres e famílias? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vivi, mas só que a minha história, ela pode ter uma transformação diferente. Às vezes você lê um livro, a introdução é uma coisa, depois quando você lê, eu posso ler um livro e ter entender algo, ser transformado em algo, e você ler um livro ter entender ou coisas diferentes. O que você acha, pelo que eu estou escrevendo, pelo que eu vivi, pelo que eu já te contei, que transformação você acha que meu livro vai levar? Eu ainda não li o livro. Eu estou assim... Não, você está vendo o livro, porque assim... O livro é você. Exatamente. A Flávia estava fazendo a captação do meu livro, e a Flávia, muitas vezes ela se emocionava. E muitas vezes eu revivia aquilo. Entendeu? Eu falava assim, caramba, como que eu consegui passar por isso? Entendeu? Então, muitas vezes eu vejo aquilo. E a Flávia, em alguns pontos da minha vida que eu contava, a Flávia me mostrou algo que ela... Ai, Márcia, então é por isso que você cresceu nesse lado, é por isso que, sabe, observou coisas ou ressaltou coisas que eu não tinha visto. Hoje, por isso que eu estou te perguntando, hoje, com aquilo que você já conhece da minha história, com aquilo que você viu, com a transformação que eu vivi, o que você acha que vai transformar mulheres e famílias? O que você acha, assim, o que as famílias e as mulheres vão entender? O sabe, aquilo que eu quero levar vai transformar? O que você acha que realmente vai fazer sentido? Porque uma coisa que é escrever um livro, e outra coisa é o que esse livro vai transformar, o que vai levar. Na verdade, muitas pessoas escrevem um livro porque eu acredito que isso que eu sei vai me fazer ganhar dinheiro. Entendeu? E muitas vezes aquele ganhar dinheiro naquele livro não consegue transformar nem a minha vida, nem a vida da pessoa que está lendo o meu livro, né? O que você acha que vai levar?
Vai transformar em quê? Vai mudar o quê a vida de alguém que vai levar? Faz realmente sentido eu contar a minha história ali? Total, total. Porque, assim, você já é um verdadeiro livro. Eu ainda não li o livro físico. Mas você é um livro e eu vejo isso em você. Então, eu acredito, minha amiga, que o que esse livro vai levar para as pessoas, principalmente falando de famílias. Sim. Vai mostrar para essas famílias como é verdadeiramente cuidar dos seus, cuidar do seu lar com amor. Cuidar do seu lar com zelo. Vai mostrar como é olhar, independente da situação, e seja uma situação de dor, olhar com um olhar de gratidão e tirando o melhor daquele momento. Porque é isso que eu vejo em você. É impressionante. É impressionante. A Márcia, ela pode estar no pior momento da vida dela, mas ela coloca um óculos, ela muda o óculos rapidamente, ela coloca o óculos da gratidão. E ela diz, Deus, obrigada. Obrigada porque eu passei por esse desafio. E eu passei por isso, eu aprendi. Eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre isso aqui, eu aprendi que eu preciso dar mais atenção, eu aprendi que eu preciso cuidar mais. Eu sempre aprendi com você sobre gratidão. Sempre. Então, eu tenho certeza que esse livro vai ensinar as pessoas a olhar para a sua vida com mais gratidão, a olhar para a sua casa com mais amor, a olhar para a sua família com mais zelo, a olhar para a sua vida dizendo assim, independente do que aconteceu, não é o fim, muito pelo contrário, é o começo do novo agora. Deus tem algo novo para mim, não para, não desiste, vai, está apenas começando. Uau. Ô, Simone, esse negócio de que a gente quer mostrar, você sabe, ou ver o lado bom da coisa, eu falo que desde pequeno eu ensino meu filho que ele precisa enxergar, a gente ensina que ele precisa enxergar o lado bom e o lado ruim, né? Mas às vezes a gente não ensina com tanta convicção. E a gente procura mostrar sempre o lado bom, não é? Eu me lembro, eu queria contar esse episódio para você, mas eu me lembro uma vez que meu filho fez alguma coisa e eu precisava, na verdade, chamar a atenção dele, tipo, colocar ele no cantinho do pensamento. E nós íamos pro Hopi Hari. Tínhamos combinado todo mundo para ir pro Hopi Hari, não sei se eu já te contei isso. E aí, ele aprontou uma, eu falei, você não vai, você vai ficar. E eu me juntei com a turma que a gente tinha combinado para ir pro Hopi Hari e deixei ele em casa. Quando eu voltei, eu deixei ele com a moça que cuidava da minha casa e a minha irmã. Quando eu voltei, ele falou assim, mãe, muito obrigado. Ele era adolescente, muito obrigado você ter me deixado aqui em casa. Olha, você acredita, sabe o que eu fiz hoje? Nós fomos no Prato Feito. Tem um lugar aqui, mãe, que chama Prato Feito. O Simone, ele explicou muito claro para mim o que era um prato feito. Tem um lugar aqui que chama Prato Feito. Mãe, tem arroz, feijão, salada e carne. E custa R$1. E ainda vem um suco. E olha uma coisa boa, que eu não me lembro o nome da moça que trabalhava, porque já faz um tempo que trabalhava na minha casa, ele falou assim, e olha, ela me levou, a minha tia não me deu um branco, ela me levou de ônibus. Mãe, é muito legal. Dá para você ver da janela do ônibus, dá para você ver tudo. E eu cheguei lá, as pessoas ficavam na fila, pegavam o prato, eles serviam tudo que a gente queria, a quantidade, e no final a gente pagava R$1. Mãe, muito obrigada. Se você tivesse me levado no Hopi Hari, eu não teria experimentado essa comida. Você acredita? Então, muitas vezes era muito difícil eu tipo, colocar ele no cantinho do pensamento. E eu me lembro numa certa vez que eu falei assim, olha, você não vai brincar. Juntei todos os brinquedos dele numa caixa e hoje você não vai brincar. Porque você fez isso. Você vai pensar sobre isso. Você não vai brincar. E quando eu cheguei, ele me agradeceu. Porque ele tinha ganhado um livro. E era um livro, eu me lembro muito bem do livro, que você abria as páginas do livro, o livro ia construindo um desenho de alguma coisa, conforme você ia passando, ele ia mostrando um desenho. E eu dei aquele livro para ele e ele nunca se importou. Então, como ele não tinha o brinquedo, ele pegou aquele livro e ele falou, quando eu cheguei, ele falou, mãe, obrigado. Eu falei, caramba, de que forma que eu vou fazer chamar a atenção da menina? Obrigado, porque se você não tivesse tirado o meu livro, e é realmente, sabe? E até hoje ele mostra o que tem
de bom em cada coisa, o que ele aprendeu em cada coisa que acontece na vida dele. Eu não sei se isso é treino, Simone, porque eu não ensinei ele a ver isso. Porque todas as vezes que eu penalizei, que eu quis deixar ele pensar sobre aquele determinado assunto que ele quis fazer, ele me mostrou que aquilo estava sendo bom. E, assim, eu não sei como passar isso para as pessoas, sabe, Simone? Eu estou treinando que eu preciso passar isso para as pessoas. Eu preciso de uma forma, igual você falou, Márcia, é tão nítido, é tão interessante a forma que você me ensina a ser grato, entendeu? Porque eu acho que a gente aprende também, com tudo que acontece na nossa vida, a enxergar que realmente Deus tem o melhor para nós. E se Deus tem o melhor para nós, imagina quanta coisa acontece de bom para nós em 24 horas. E quanta coisa acontece de bom. Então, assim, de novo, a gente consegue enxergar as coisas boas, as maravilhas de Deus para a nossa vida, não é? Enquanto o meu olhar está treinado para isso, né? Para ver dessa forma. E quando você fala do seu filho, é sobre dar limites. Sim. Quando eu falo não, filho, você não vai brincar. Filho, você vai guardar os seus brinquedos. Hoje não, porque você fez isso, isso e isso. É uma forma de amar. É dizer, eu te amo tanto, que eu estou te dando limites. E se ele hoje, ele olha e ele vê de uma forma diferente, com um olhar de gratidão, é claro que ele aprendeu com alguém dentro da casa dele. Sim. Seja através dos comportamentos, do que você falava, da forma que você fazia, é um reflexo disso. Então, se você já está... Primeiro, e esse é um ponto principal, né, Márcia? Muito importante. Que primeiro você começou a influenciar dentro da sua casa. Sim. E agora você vai influenciar multidões aí com o seu livro, passando essa mensagem. Ô, Simone, qual que você acha que é o recomeço mais difícil? O recomeço mais difícil, eu não sei qual que, na sua opinião, que é. Porque eu acho que quando você decidiu vir embora para cá, vir de Pernambuco para cá, você decidiu tão rápido que eu acho que não foi tão complicado, né? Você acha que existe um recomeço... Nossa, o que eu tenho que fazer? Isso é difícil, isso eu não posso mudar. Isso não dá para mudar. Quando eu te procurei para algumas... quando eu falei, não, eu vou fazer sessão de coach, eu tinha algumas mudanças, e nesse processo de mudança de lá para cá, tem alguns muito difíceis que você me despertou, Márcia, você precisa ver isso, Márcia, você precisa ver aquilo. E alguns, eu acho que até enxergar daquilo que eu precisava, eu achava que era complicado. Entendeu? Como que eu vou mudar isso? Você já me enxerga de uma forma que eu sou. Entendeu? Como é que eu vou mudar essa forma de você enxergar? Então, o que você acha que é o mais difícil para esse recomeço, em qualquer situação? Recomeço profissional, recomeço até de formar uma nova família. Porque se você tivesse se separado, você teria que formar uma nova família, né? E às vezes você ia encontrar os mesmos problemas ali, né? Então, qual que é a parte mais difícil de um recomeço, de qualquer recomeço? É olhar para si e dizer assim, o que é que precisa mudar em mim para que essa nova fase ela seja diferente? Porque ela só vai ser diferente se você se tornar diferente. Quais são os comportamentos que precisam mudar em mim? Quem é que eu preciso ser para essa nova fase? Porque eu estou indo para uma nova fase, esse recomeço que você está trazendo aqui, só que eu quero ir para ele sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos comportamentos, tendo os mesmos hábitos. E aí o resultado não tem como ser diferente, vai ser o mesmo. Sim. Eu sempre falo, Márcia, que nós temos duas formas de olhar as coisas. Olhar o novo. E o novo, para algumas pessoas, ele realmente dá medo. Quando eu decidi vir embora para São Paulo, eu senti medo? Claro que eu senti medo. Né? Senti medo porque o medo é do ser humano. Sim. E tá tudo bem. A gente não sabe o que virá, né? Não sabe. É um novo. Só que existe duas coisas que estão muito próximas uma da outra. Que é o medo e a fé. E o que é fé? Fé... É a certeza... É a certeza... De que vai acontecer aquilo que é acreditar naquilo... que eu não sei, que eu não vejo. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo, não é isso? Sim. Só que o medo é acreditar naquilo que eu não vejo. Sim. Fé e medo é a mesma coisa. É acreditar naquilo que eu não vejo. Então, o que é que eu decido?
O que é que eu decido acreditar? No que eu decido acreditar? E eu decidi acreditar trazendo a fé, trazendo a esperança. E mesmo com aquele medo, que o medo é bom, o medo nem sempre ele é ruim, o medo que te traz uma autorresponsabilidade, o medo que vai te prevenir, o medo que vai fazer você olhar e dizer assim, não, calma, agora não é por aqui, vai por aqui, pode dar errado. Esse medo ele é muito bom. O medo que não é bom é o que te paralisa. Só que, ok, eu tenho esse medo que não me paralisa, mas eu preciso olhar com esse olhar de fé. Sim. Acreditando de que vai dar certo. Aí tem um outro ponto, né? E se não der certo? Faz diferente, né? As pessoas que têm mais sucesso na vida são aquelas pessoas que mais erraram. Sim. Que mais erraram e que mais buscaram fazer diferente. Porque o medo nos limita, né, a novos testes, novas experiências, a medo de ficar pior do que está. Sim, sim. E hoje, olhando toda essa minha jornada, um dos meus maiores medos, até hoje, eu digo que é voltar a ser quem eu era. É voltar a ser aquela mulher insegura, indecisa, perdida, desconectada de mim, desconectada de Deus, desconectada do meu marido. É o meu maior medo. E por ter esse medo até hoje, eu tomo a decisão de sempre buscar essa evolução, de sempre ter um coach comigo, de sempre ter um mentor comigo. Hoje eu sou coach, eu sou mentora, mas eu também tenho o meu coach, eu também tenho os meus mentores. E não é só um mentor que eu tenho. Eu tenho um mentor que me ajuda lá no meu profissional, eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor lá do meu casamento, eu tenho um mentor da minha saúde. Nós precisamos de pessoas para, de fato, nos dê esse suporte que nos mostre aquilo que a gente não está enxergando sozinha. Porque essa consciência plena, ela só vai chegar a partir de questionamentos. E principalmente do questionamento de outras pessoas te questionando, outras pessoas com um olhar para você. Porque nós somos péssimos em olhar para a gente e se questionar, mas nós somos excelentes em olhar para o outro e dar conselhos e dizer o que o outro deveria fazer. Se torna mais fácil. Por isso que, para evoluir, para ter esse recomeço, busque sempre pessoas para estar com você, busque mentores. Então, o preconceito que a gente tem em relação a qualquer profissão, né? Eu volta e meia vejo alguém falando sobre o coach Paulo Vieira, eu volta e meia vejo alguém falando sobre a Camila Vieira, eu volta e meia vejo... As pessoas enxergam o bom, mas elas enxergam o ruim. O ruim também. Sempre que eu ouço, que eu vejo um podcast, que eu vou nos programas da Camila, que eu vou nos cursos da Fibracis, é muito interessante que as pessoas colocam, é nisso que eu acredito, quando você fala em fé. É nisso que eu acredito e é nisso que é em cima disso que eu vou. Mas o coach, existe um preconceito. Hoje, o que você diria para as pessoas? Olha, não existe isso em relação a coach. Não é o nome coach, né? Porque nós sabemos qual é o pensamento lá de fora, dos americanos, quem está lá nos Estados Unidos, em relação a coach, e nós sabemos qual é o pensamento do nosso Brasil. Já mudou muito, né, Simone? Sim, sim. Já mudou muito, mas ainda existe um preconceito em relação a isso. O que você diria para a pessoa que fala assim, Simone, eu preciso de transformação, mas você disse assim, tem mentores disso, mentores daquilo, eu preciso de transformação, mas eu sei que, tipo, meu marido me diz que coach não existe, que transformação é isso, vai trabalhar, vai rezar, vai procurar uma igreja, isso aqui. O que você diria para as pessoas que têm esse preconceito em relação a isso? O que elas precisam deixar de enxergar? Não, você não tem que enxergar isso como uma fantasia, o que elas precisam mudar e falar, não é questão do coach, não é o nome do coach, é o que isso vai fazer com você, o que essa transformação vai fazer em você. O que você diria para ela assim, não, olha, esquece isso. O que você diria para ela? O que você diria para a pessoa que fala, olha, eu quero buscar essa transformação, só que eu já falei para o meu marido sobre você, Simone, sobre o Paulo Vieira, sobre outro, ele falou, deixa isso. O que você diria para ela dizer, olha, a gente não tem que convencer ninguém, né, Simone? Isso aí. Mas o que você diria para ela, olha, é isso, isso, isso. Eu não tenho que ouvir Primeiro, busque a sua transformação. E quando o outro perceber os seus comportamentos mudados, automaticamente ele vai buscar entender o que está acontecendo. Eu vejo por mim.
eu comecei essa jornada e o meu marido, ele fez o primeiro curso comigo, só que depois ele não seguiu na jornada. 4 anos depois foi que ele entrou para fazer os cursos. Só que eu dizia assim, vem fazer comigo, vamos fazer comigo, é tão bom, é maravilhoso. Porque coach é treinamento, né? Sim, tem as ferramentas, né? São ferramentas para trazer essa construção para você, para te trazer uma alta performance, para tratar as suas emoções. E ele dizia assim, não, Si, isso não é para mim. Não, eu não quero, não, eu não preciso. E eu deixei ele viver o momento dele, porque eu entendi que quem precisava ser tratado era eu. E quando eu mudasse, ele ia ver a mudança em mim. E aí, depois de 4 anos, ele começou a me olhar e começou a dizer, você está diferente? Você está uma esposa muito melhor. Você é mais calma, você é mais cuidadosa. Se como você está mudada, você está se tornando uma excelente esposa. Depois de 4 anos, ele disse que ele estava me tornando, tá? Mas eu comecei... Estava no início, você falou, gente, eu estou no meu máximo. Aí eu, meu Deus, como assim? São 4 anos. Mas eu comecei a celebrar aquilo ali, porque eu disse, está dando certo, está dando certo. E depois que ele viu a minha transformação, ele disse, eu vou para ver o que é isso aí. Eu vou só para ver se vai dar certo. Então, não é querer mudar o outro, mas é mostrar a sua transformação através dos seus comportamentos. Hoje eu olho e tem pessoas que falam mal porque não conhecem, porque ainda não vivenciaram, não passaram por uma experiência, ou passaram por uma experiência ruim, né, que talvez foram para um lugar que, enfim, que a experiência não foi tão boa ou não encontrou aquela pessoa que verdadeiramente entregasse aquilo que fizesse sentido para a vida dela. E aí começa a falar mal. Mas, primeiro assim, se permite, antes de falar mal, se permita conhecer o que verdadeiramente é isso. E hoje, quando eu olho para a minha vida, eu sou assim, meu Deus, como eu mudei, como eu me transformei, olha quem eu era. Nos treinamentos, eu costumo, quando eu estou muito próxima assim, dos meus alunos, mostrar a minha foto do antes e do depois. Então, não tem como eu dizer que o coach não funciona, porque ele funcionou primeiro na minha vida. Ele funcionou primeiro em mim. Eu vivo até hoje uma grande transformação. Eu vivo em busca dessa nova consciência. Então, amiga, eu acredito que é isso. E o que você acredita que você entrega como mentora e coach? Qual que é a chave? Eu sei o que você me entregou e qual foi a chave. Mas o que você acredita que você entrega como mentor e coach? O principal é a conexão com a identidade. Eu acredito nisso, que as pessoas, ao chegarem nesse processo comigo, elas começam a se conhecer profundamente. Elas começam a entender e usar suas principais habilidades, potencialidades. Elas começam a se conhecer e dizer assim, meu Deus, nem eu sabia que eu era tudo isso, que eu era capaz de tudo isso. Então, existe essa expansão, né, dessa mentalidade e a conexão com a identidade dela para que verdadeiramente ela viva o propósito dela. Porque as pessoas chegam perdidas muitas vezes, falando assim, eu nem sei qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. E ele só vai ser encontrado ou conectado quando entender quem verdadeiramente você é. E quando você entende quem você é, você vai performar na sua vida financeira, na sua vida profissional, você vai performar dentro da sua casa, você vai ter um novo estilo de vida. Porque é sistêmico e tem que ser sistêmico. Nós precisamos olhar para as 11 áreas da nossa vida, porque se eu não olho para essas 11 áreas, trazendo essa consciência e tendo ferramentas para alinhar isso, não existe uma abundância, não existe uma plenitude. Simone, as pessoas ficam em busca de propósitos que eu já até comentei isso com você. Porque qual é o meu propósito? Passa a vida inteira procurando qual é o propósito dela. E a gente nunca encontra o nosso propósito, porque na verdade a gente não tem um propósito. O propósito de Deus na nossa vida a gente só consegue encontrar quando a gente encontra Ele, quando a gente sabe da identidade dele, não é? Uau. Eu falo que assim, que eu de verdade, eu encontrei o meu propósito, o propósito de Deus na minha vida, quando eu descobri quem eu era. Qual era realmente a minha identidade? Eu falei, gente, eu não tenho propósito. Eu estou aqui para realizar, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E é incrível quando você descobre isso.
as coisas vão acontecendo, né, Simone? As coisas vão rapidamente pegando o caminho e você fala, nossa, que fácil. É isso. Que fácil, era só isso. Eu fiquei a vida inteira buscando. Então, assim, esse seu papel, né, de descobrir a pessoa, nesse último livro, que inclusive acho que falta 10% só para eu ler, eu já sabia muito do livro, assim, de me contarem e de seguir, que foi a Viva Sua Real Identidade, né? Que a Simone me indicou. Eu descobri coisas ali naquele livro, depois eu preciso te passar, que, gente, é muito fácil. A gente fica em busca de coisas e grandes, né? De conexões. E a gente esquece de se conectar com realmente uma única pessoa. Isso. E quando você faz essa única conexão, gente, era só isso. Era só isso. E a maior parte das pessoas passa uma vida inteira tentando procurar propósito. Qual é o meu propósito? Tentando se conectar. Gente, eu preciso me conectar com a Simone. Eu preciso me conectar à Simone. A Simone é coach, gente. A Simone, ela é mentora, ela tem uma oratória incrível. Eu preciso me conectar com a Simone. E aí eu não me conecto com o pai da Simone. Eu não me conecto com o ser maior que está ali, que mostrou o caminho para Simone, né? O que tem, aquilo que ela tem que realizar na vida. Simone, eu preciso te honrar, porque eu preciso te agradecer. E, assim, agradecer por você estar aqui, agradecer por todas as ferramentas que você tem me ensinado a usar. Eu preciso te agradecer por todos os flashes que você me mandou e que isso despertou na minha vida. Eu quero te agradecer por você ter aceitado estar aqui comigo e te dizer que eu não quero que você solte da minha mão para essa minha nova fase da vida. Muito obrigada por tudo, por você dar o seu tempo para todas aquelas pessoas que você ensina lá. Muito obrigada por você dizer sim para mim, para uma palestra, para você dizer sim para mim, para tudo. Simone, eu quero falar obrigado por você me ensinar, inclusive a jejuar. Você não é pastora. E quando você fala de mim, sobre a fé, na verdade, tudo isso que você vê em mim, eu estou enxergando em você. Então, assim, eu não sei se você conseguiu passar para mim tudo isso que você fala, que você vê em mim. Mas eu quero te agradecer e eu quero, assim, dizer que nunca pare. Nunca pare e que você venha muitas vezes, que você me ajude a dar esse restart em todas as mulheres que ainda vão chegar aqui. Eu vou ter daqui a pouco mais um podcast, mas que você não deixe de preparar mulheres, de ajudar mulheres a contar histórias para que elas sentem aqui e que ajudem a transformar vidas de outras mulheres. Muito, 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 muito obrigada para a pessoa que você é. E agora, eu queria que você, para fechar o nosso podcast, que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que você vê, porque eu sei que você está atendendo muitas pessoas, eu sei que você agora vai começar o ano com muitas turmas lá, né? Que você diga para alguém uma palavra que você acha que vai fortalecer, né? Uma frase, uma instrução, um caminho que vai fortalecer não só a minha equipe, não só as pessoas que estavam aqui, não só aquelas pessoas que te procuram como coach, mas todo mundo que vai assistir o nosso podcast, para que eles comecem e que eles sabem, olha, existe a história da Márcia, existe a minha história e a sua história, a história que você vai contar pode ser muito maior e pode transformar muito mais vidas do que a minha história e do que a sua história. O que você diria para as pessoas? Eu quero assim, que você dê uma palavra de força, de fortalecimento, um caminho, um início para essas pessoas. Eu queria dizer que existe uma história ainda melhor e ainda mais bonita do que essa que você já vive hoje. E para que você conquiste, para que você chegue nessa nova história, você vai precisar ousar.
Você vai precisar mergulhar dentro de você. E ao invés de ter medo, tenha fé. Porque medo e fé é a mesma coisa. É só uma questão de decisão. Esse podcast, ele é um podcast sobre propósito. E o propósito, ele não é sobre um destino. Não é sobre onde você vai chegar. Mas é sobre o que você constrói todos os dias. E esse propósito, você só vai se conectar com ele se você estiver em movimento. Não é parado, porque não existe crescimento na zona de conforto. E, minha amiga, é isso. Gratidão, gratidão. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre vai ser. Você me fez hoje olhar para dentro de mim e perceber o quanto... eu evoluí, o quanto você evoluiu, quantas coisas já vivemos juntas que eu não tinha nem percebido. Então, muito obrigada. Eu estou com o coração, assim, feliz. É muita alegria de estar aqui com você. E na certeza de que grandes, grandes coisas ainda estão por vir. Que existe uma versão ainda melhor dessa Márcia. E essa versão também pode ser para você. Então, se você assistiu esse episódio do podcast e se você foi transformado, compartilha ele com alguém e diga que aprenda, entenda e ensina que restart na sua vida você pode dar a qualquer momento e quantas vezes for necessário. Então, compartilhe esse episódio com mais pessoas que precisam, que estejam passando por aquilo que eu passei, que passaram por aquilo que a Simone passou e conte essas histórias, porque hoje nós aprendemos aqui que histórias transformam vida, que a sua vida pode ser transformada e que a vida de muitas outras pessoas também poderão ser transformadas. Muito obrigada, Simone. Eu já ia esquecendo de dar esse aqui, todo mundo que passa tem que ter uma, né? Eu acho que você já até tem uma, então você vai ter duas. Então você vai brindar com o seu marido. Uma minha do meu marido. Tá bom, Simone, muito obrigada. Só para quem. É que você. As pessoas que passam por aqui têm essa aqui, mas você, como você já passou pela minha vida várias. Então você vai ganhar mais uma. Eu não sei se é essa que você tem. Eu tô dizendo que é, mas eu não sei se é essa. Mas isso aqui, ó. Onde o seu propósito ganha voz. Nossa, exatamente. Tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Verdade, é verdade, é verdade. Simone, muito obrigada, sabe? Assim, foi muito bom ter você aqui comigo. Você é fantástica. E eu fico, às vezes, olhando em você. A Simone é muito nova. Eu falo assim que eu queria saber e eu queria... gostaria de transformar vidas com a sua idade. Entendeu? Mas é sempre legal a gente saber, a gente entender também que a cada... Não importa o tempo, né? E em qualquer tempo você pode transformar. Se a gente souber, eu falo assim, se a gente soubesse que o tempo, ele não espera. Você tem que estar atenta a tudo, né, Simone? Você tem que estar atenta a tudo e não se distrair. Porque quando você não se distrai, você pega todas as transformações, você transforma a vida, você transforma a sua vida e transforma outras vidas quando você não permite se distrair com coisas banais, que é quando a gente falou que me apresenta, eu preciso de conexões, de altas conexões, né? É uma única conexão, né?